trabalhado. Então, olha só, primeira situação de aprendizagem, segunda, terceira e quarta. Tá? Primeira coisa básica, e aí são as questões relacionadas ao Descartes. Existe um guia que é considerado, no caso, quase inalienável nas sociedades hoje, para o homem, sim, a razão. A razão, teoricamente, é aquilo que orienta todos os nossos atos. Segunda coisa, mesmo que você seja guiado pela razão, você tem que considerar que nem sempre o fato de ser racional significa que ela é positiva, seja para você, seja para toda a sociedade. Do ponto de vista da sociedade, tem que ser a consideração principal. Aí entra a questão da ética. Qual que é a ideia básica da ética? Quero, posso e devo. Sempre relacionar essas três coisas. Aquilo que eu quero, nem sempre é aquilo que eu posso, mas muitas vezes é aquilo que eu devo. Aquilo que eu devo, às vezes é aquilo que eu quero. Então é essa relação que se estabelece como ética. A liberdade é uma busca constante de todo indivíduo em qualquer tempo, em qualquer espaço. Tá. É um valor? Sim. Tá. Por exemplo, há a possibilidade da gente conseguir ser plenamente livre? Se de fato vocês acreditam nisso, bem ou mal, sempre você vai ter que considerar que ser livre não significa não ter responsabilidade nenhuma. Uma das coisas, no caso, que se trabalha exatamente dentro dessa discussão é exatamente isso. Quem teoricamente seriam as pessoas mais livres que a gente possa possuir? Aquelas que não possam ser imputadas nenhuma responsabilidade sobre os seus atos. Responsabilidade, geralmente a gente atribui a responsabilidade criminal. Então uma pessoa que seja menor de 18 anos não pode responder pelos seus atos. Ou não pode, talvez, ser punido de acordo com aquilo que a sociedade acha necessário. O que se discute? Deve ou não deve? E aí a discussão é a redução da maioridade penal. O que está se discutindo? Responsabilizar as pessoas sobre os atos. O que geralmente quando se vê alguma atrocidade as pessoas querem? A punição, ou seja, responsabilizar. A gente faz isso? Faz com criança. A gente pega uma criança de 3, 4 anos de idade e a gente prega às vezes o fumo nessa criança exatamente por quê? Porque a gente acredita que ela tem que ter consciência daquilo que está fazendo. Ou seja, você fez isso, você pode ficar de castigo. A punição é imputar a responsabilidade sobre o ato. Ou tentar criar a ideia que para tudo que você faz tem uma consequência. E essa consequência nem sempre, quando é aceita pela sociedade, ela pode passar em branco. Então, vem no caso a restrição. A restrição pode ser, por exemplo, ficar 1 minuto dentro do quarto escuro. Tá? Você pode causar um trauma na criança tremendo. E a última, autonomia. Aqui sai do Sartre e entra na teoria de Kant através dos imperativos. O que são imperativos? São ordens. Ordens de quem? Suas dadas a quem? A si próprio. Você manda em você? Se você manda, você tem autonomia. Se você não manda, é heteronomia. As ordens vêm de fora. Exemplo, uma pessoa que trabalha. Qual que é o seu ramo? Eu sou autônomo. Você é autônomo? Beleza. Então, se você quiser sair na quarta-feira para encher a cara de cachaça e acordar 10 horas da manhã no outro dia, você pode fazer. Sabe por quê? Quem que é seu patrão? Ninguém. Você. Quem, no caso, determinou que poderia ser feito isso foi você próprio. Daquilo que é para o bem, daquilo que é para o mal dos seus atos, é você que vai sofrer as consequências. Porém professor, sendo autônomo, a questão da responsabilidade também entra nesse caso, né? Porque a partir do momento que a gente se torna autônomo... É você que, no caso, determinou se você poderia fazer ou não. A responsabilidade é sua, é lógico. Mas por quê? Ela, no caso, foi determinada por si. Agora, mesmo que, no caso, a responsabilidade não seja... a regra não tenha sido colocada por mim, a responsabilidade também é minha. As regras que, no caso, regem a escola, tudo bem que a gente assina um estatuto lá. Mas, de alguma maneira, eu sou a pessoa responsável diretamente por ela? Não necessariamente. Eu tenho, no caso, que obedecer. Então, eu tenho responsabilidade sobre, às vezes, algo que eu não tenho. O fato de não fazer não significa que você não tem responsabilidade, mas significa que você não teve, no caso, talvez uma consciência crítica para agir em cima de determinada situação. Aí entra o segundo dimestre. Qual que é a teoria básica? Utilitarismo. Utilitarismo talvez seja a coisa mais padrão em relação ao tipo de comportamento que a gente tem hoje. Qual que é a ideia básica? O que eu ganho com aquilo que eu faço? Quer dizer, mensurar alguma coisa, se eu devo ou não devo fazer, ele tem que, no caso, alguma coisa decidir perder a balança. Devo fazer, não devo fazer. Qual que é a ideia básica? Aí eu pego um exemplo meu, de vida. Quando eu estava teve concurso público, no caso, para ingresso no Estado, professor de filosofia.
entrevistei. Não tinha quase professor nenhum de filosofia efetivo no Estado. Significava o seguinte: eu poderia escolher aonde eu quisesse. Se eu quisesse, no caso, lugares que eu pleiteava, por exemplo, Santos. Já morei lá, acho legal, bacana a cidade. Pleiteei Araraquara, São Carlos, que são duas outras cidades que eu também acho interessantes. Por quê? Porque tem centro do Estado, tem faculdade. Beleza. Mas eu vim para Santa Rosa do Viterbo. Por que eu vim para cá? Primeiro, porque eu estou perto dos meus pais. Então eu acho que pelo fato da idade deles, ter proximidade, e aí eu não queria tomar outro, era no caso necessário. Então se precisar, se eu sair daqui uma hora e em 15 minutos estou lá, rapidinho eu chego. Significa o seguinte: o que orientou a minha tomada de decisão? Primeira coisa, responsabilidade sobre os meus pais. Segunda coisa, custo de vida de cidade pequena é diferente de cidade grande. Ter salário de professor em Santa Rosa de Viterbo é uma coisa, ter salário de professor em Santos, Araraquara ou São Carlos é outra. O custo é muito maior. Significa que o que eu ganho aqui, que dá para, no caso, viver até de uma forma acho interessante, nas outras cidades com certeza ia ser bem diferente. Então, do ponto de vista monetário. Tá? Mas se você mudar para lá, pode, não pode? Oi? Se você mudar para lá, pode. A gente pode mudar para qualquer lugar. É uma questão de opção nossa. Mas o que você vai considerar? A questão é essa. O utilitarismo é: você, no caso, move as suas decisões através da necessidade. Só que você também busca alguma coisa positiva em relação a essa necessidade. O que move a tomada de ações de vocês? O que vai pesar na balança para vocês falarem realmente se algo deve ser feito ou não deve ser feito? Seria basicamente isso. E muitas vezes a gente vai mensurar isso sempre de forma racional e às vezes até matemática. Outro exemplo para pensar essa questão do ponto de vista racional e matemático. Eu sempre assisti, acho que é o mesmo capítulo, e sempre assisti a mesma parte. Deve ser algum tipo de carta, isso aí. Chamado Jogos Mortais. E nesse filme Jogos Mortais, as pessoas sempre são colocadas em determinadas situações onde ela tem que resolver. Então, por exemplo, a cena que eu assisti era uma pessoa que estava presa e uma outra, eu acho que estava, não sei se morrendo. Mas a pessoa poderia salvar ela a partir do momento que ela cortasse a perna. Então você é colocado em escolhas, do tipo: você realmente quer fazer isso? O que você perde, o que você ganha? Perder sua perna, compensa salvar a vida do outro? Isso, no caso, vai ser colocado do ponto de vista matemático, do tipo: se eu fizer alguma coisa positiva, eu posso salvar a vida de alguém? Sim. Mas muitas vezes isso pode trazer consequências negativas? Pode também. Então vamos lá. Se eu fizer isso, eu posso salvar a vida de 10 pessoas. Só que se eu salvar a vida de 10 pessoas, 5 pessoas vão morrer. Eu devo fazer isso? Qual que é o elemento que eu posso utilizar? Matemática. Quantos que eu vou salvar? 10. Quantos vão morrer? 5. Metade. Nessa conta, sobraram 5. Significa o seguinte: eu, teoricamente, poderia até fazer isso, mas ela ficaria no meio a meio. E se fossem 15 pessoas que eu poderia salvar? Salvaria 10 e morreriam 5. O número já dá 5. Se o número dá 5, então compensa fazer esse tipo de coisa. Eu vou ganhar mais do que eu vou perder. Então você mensura as coisas de forma matemática. Agora, quer ver como que as coisas às vezes não funcionam assim? Simples. Se fosse no caso, para matar 5 pessoas, para salvar 1000 pessoas, mataria-se assim? Do ponto de vista do utilitarismo? Sim, porque você estaria salvando muito mais gente do que pessoas estariam morrendo. Mas e se essas 5 pessoas fossem todas da sua família? Você salvaria 1000, mas 5 pessoas da sua família morreriam. Deixa eu ver. Ou, alguma coisa tem que orientar. Alguma coisa orienta. Então você vê que essa coisa de mensurar matematicamente não funciona. Outra situação que poderia ser determinada: você, no caso, deixar um emprego por um outro emprego por causa do salário maior. O que você vai considerar? Eu estou no emprego onde eu já estou mais ou menos há 10 anos, tenho uma boa amizade com o patrão, gosto da minha rotina, gosto das pessoas com quem eu trabalho. Aí uma empresa ficou sabendo da qualidade do meu trabalho, ele vai me oferecer 3 vezes mais do que eu ganho aqui. Só que eu vou para um lugar que eu não conheço para trabalhar com pessoas que eu não conheço. Vale a pena? Do ponto de vista do salário? Vale a pena. Do ponto de
Do ponto de vista utilitarista, você consideraria o quê? Mensuraria o salário, porque o salário proporciona a você estabilidade e condição de vida. Agora, não significaria que isso você vai ter longevidade. Você pode chegar numa situação em que você não vai se relacionar bem com as pessoas, você vai ter um patrão que não gosta, você não vai gostar da rotina do seu trabalho. Ou seja, você pode até ganhar mais, mas não significa que você vai viver ou se sentir melhor no emprego. Tá? Mas, mesmo assim, para o utilitarista, a ideia básica sempre seria mais ou menos norteada por isso. O que eu preciso alcançar? E aí, teoricamente, o que importa? O fim. Os meios, muitas vezes, não se consideram. Sobre os fins, busca-se o bem? Tá. Só que na teoria utilitarista, a ideia de bem, ela não é clara, ela não é explícita. Qual que é o bem? Para você ou para a sociedade? Se for para a sociedade, que tipo de bem é esse que você está mensurando? Tá? Então, como o bem não fica claro, muitas vezes essa teoria fica meio capenga em relação àquilo que ela propõe. Importam os objetivos, os meios são discutíveis. Então, muitas vezes o componente ético parece que geralmente ele não se coloca. Pensamos desse jeito? Eu acredito que a maioria das vezes nós pensamos assim. Somos utilitaristas. O que eu ganho fazendo tal coisa? Se eu achar que eu não ganho nada, muita gente se abstém de fazer. Qual que é o grande discurso contrário a esse discurso utilitário? É essa palavra aqui. Ser solidário. O que é solidariedade? Você fazer alguma coisa não esperando nada em troca. A ideia da solidariedade é essa. Eu acho que o que a gente precisa na nossa sociedade? Principalmente sermos solidários com os outros. Tá? E não significa que a gente não vai ganhar nada com isso. Talvez a gente mais ganhe, só que muitas vezes não está em propaganda ou não é propagado pela própria sociedade, que isso pode trazer coisas positivas. Pode cigarro.